Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, aleluia, que o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito da paz, o Espírito da paz, o Espírito do Altíssimo Deus, o único verdadeiro guia de verdade, na verdade, venha sobre todos vocês. Ele venha iluminar o entendimento, abrir os olhos espirituais, abrir os ouvidos espirituais, para que todos possam servir ao nosso Senhor Jesus Cristo como servos fiéis, leais, dignos, íntegros, para que então o nome do Senhor Jesus Cristo seja santificado em suas vidas, em nossas vidas. Essa oração eu sempre faço, e eu faço com todo fervor, porque é para isso que eu sirvo, é para isso que eu vivo, para levar as pessoas aquilo que Deus me tem dado. Que você tenha aquilo que Deus me tem dado, para que Ele seja santificado em você também. Bom, vamos meditar agora, vamos pensar sobre Esaú e Jacó. Então, qual era a vantagem de Esaú sobre Jacó? Qual era a desvantagem de Jacó em relação a Esaú? Que é o que acontece nos dias de hoje. Você vê, e muitas pessoas dizem assim, há pessoas que dizem, poxa, eu não posso crer que Deus existe. Por quê? Porque eu vejo os injustos, os maus, se dando bem. E eu tenho visto os injustos se dando bem e os justos se dando mal. Essa é a realidade. Os bons se dão mal, mas os maus se dão bem. Então nós temos aí duas faces da vida, o bem e o mal. E naquele momento, ou naqueles momentos, naqueles dias, naqueles anos, as pessoas vão achando que isso é uma realidade, que Deus é injusto. Ele fez o bem para os maus e faz o mal para os que são do bem. E essa é a distorção que nós vemos nesse mundo. Só que nós aprendemos na Bíblia, na palavra de Deus. Você tem acesso à palavra de Deus. Você tem acesso às Sagradas Escrituras, à palavra do Altíssimo. Inclusive, se você não sabe ler, caso você não saiba ler, está saindo aí a Bíblia fiel, a nossa Bíblia, a Bíblia que nós adotamos, em áudio, dramatizada. Vai estar disponível para todas as pessoas, inclusive agora, dia das mães, e você pode até adquiri-la para que a sua mãe possa ler, seu pai, as pessoas mais idosas que têm dificuldade em ler, poderão ouvir a palavra de Deus no áudio. Muito bacana. A palavra de Deus segue caminhando e por onde passa, ela dá vida. É como um rio. Por onde vai o rio, vai a vida. Por onde passa, o rio traz vida, vegetação, cidades, etc, etc. Mas, ainda falando sobre o bem e o mal, Esaú foi um homem perito caçador. Eu já falei ontem,
perito caçador, quer dizer, um homem experimentado na caça. E homem do campo, quer dizer, que vivia no campo. Porque ele, obviamente, era o lugar do trabalho dele, era no campo, que ele tinha que caçar. Então, você imagine naquela altura, naqueles tempos, quando os campos eram apinhados de animais ferozes, predadores, violentos. Esaú era um perito em caçá-los. Sabia como viver no campo, as dificuldades. Ele era um homem forte. Vou dizer, ele era o cara. Ele era o saradão, o bacano, o ruivo, bonito. O cara, o primeiro. E isso era a desvantagem de Esaú. A desvantagem de Esaú era essa. Porque ele era cheio de predicados, cheio de virtudes, ele não confiava, não precisava confiar nem em Deus, porque ele já era o cara. E ele vivia com aquele espírito de orgulho, prepotência. Tanto que ele falou para o irmão, quando negociou o direito da primogenitura. Ele disse, olha, para que me serve a primogenitura? Ele disse assim, o texto diz assim, para que me servirá a primogenitura? Só que ele era cego. Do lado de fora, no exterior dele, ele era o cara. Mas o interior dele era fraco. Era, digamos assim, estúpido. Ele não pensava, não raciocinava. Tanto que ele vendeu, negociou o direito que ele tinha de substituir o seu pai e ser o líder da clã. Ele teria que ser o homem. Mas esse espírito de orgulho, prepotência, autossuficiente, diante de Deus foi mal. Deus conhecia o coração dele. Deus olha, como Deus já disse, ele diz na sua palavra que Deus não vê como vê os homens. Os homens veem, as pessoas veem o exterior, mas Deus vê o interior. Ele vê o seu interior, o meu interior. Ele vê o nosso interior. Ele sabe qual é a intenção do meu coração. Ele sabe. Se eu sou um bandido, uma pessoa como muitos pensam, odiável, Deus sabe, Deus conhece. E como pode Deus abençoar uma pessoa odiosa, má, perversa? Aparentemente, ele, Esaú, era o cara, era o primogênito, por natureza. E o pai, Isaque, se realizava nele. Poxa, eu não fui o que meu filho Esaú é. Poxa, eu gostaria de ser assim como ele. Então, Esaú, ou Isaque, se realizava no seu filho Esaú, porque ele era forte, valente, corajoso, não voltava para casa sem a caça. Então ele supria as necessidades. Ele dava suprimento, trazia o suprimento para dentro da sua casa. Garantia, porque ele era forte, valente, corajoso, audacioso. Ele era o cara. Então, Isaque, com certeza, se orgulhava disso e falava assim, poxa, Deus me deu um filho cheio de virtude, com virtudes que eu não tenho. Porque Isaque era um homem pacato também. Tal e qual Jacó. Jacó era um homem simples, pacato, e que vivia
em tendas. Quer dizer, estava sempre... Era um homem caseiro. Um homem caseiro, assim. Não tinha assim, aquela expressão diante da sociedade. Mas o irmão era o orgulho do pai. Então Isaac estava feliz da vida. Poxa, Deus me deu um filho que vai me substituir, vai fazer melhor do que eu. Só que Deus não tinha esse pensamento. E Deus é muito grande, minha amiga, meu amigo. Especialmente você que se encontra aí do lado avesso da vida. Você que é um ninguém. Você que tem sido um lixo nesse mundo. Você que tem sido assim rejeitado. As pessoas olham para você com pena. As pessoas olhavam para mim também com pena. Na minha juventude, adolescência, no meu trabalho, na escola. Eu era assim, olhado com desprezo. Porque a gente vê, a gente sabe, a gente lida todo dia, sabe quando as pessoas... A gente tem aquela sensibilidade de saber quando o olhar das pessoas é assim, coitadinho, coitadinho. Eu era assim. Então eu posso dar esse testemunho para você que sofre, você que é o último da fila. O último. Mas graças a Deus, aleluia. Graças a Deus que Deus escolhe, Ele escolhe os desvalidos, os desprezíveis. Ele escolhe aqueles que não são nada para confundir aqueles que são. Para que ninguém venha se orgulhar dos seus predicados, das suas qualidades. Para que ninguém venha se orgulhar diante de Deus. Então, amiga, Deus havia escolhido quem? Jacó. E desprezado Esaú, porque Esaú era e se achava o cara. E Deus então escolheu, Deus quem escolheu Jacó para ser o primogênito, e de Jacó fazer dele o Israel, o grande Israel. Porque assim foi a vontade de Deus, porque ele viu o coração. O coração. Você talvez, presta atenção que eu vou dizer, isso é uma revelação, mais uma revelação que o Espírito Santo nos dá. Quando Esaú rejeitou a primogenitura, ele rejeitou, na realidade, o Espírito Santo. Você sabia disso? Porque a primogenitura era um símbolo, ou um tipo, ou uma representatividade do que seriam os filhos de Deus, os nascidos da água e do Espírito Santo. Porque está escrito que em Jesus, todos os que têm o Espírito Santo são os escolhidos de Deus, são primogênitos. Então eu sou primogênito de Deus. Em Jesus. Eu estou em Jesus. Jesus está em mim. Então, eu sou também primogênito como ele. E você também. Todos os que são selados com o Espírito Santo são primogênitos de Deus. Sabia disso? Sabia? Muito forte isso. Olha só. Aqui, em Hebreus capítulo 12, fala assim, versículo 23. Aliás, 22. Ele diz assim: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não é Jerusalém lá na Palestina. Não.
mas é Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Chegastes à nova Jerusalém. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, na Igreja Universal, não, a universal assembleia, quer dizer, universal assembleia e igreja dos primogênitos. Isso é para arrebentar, isso é para arrebentar. Você, presta atenção, que você pode ser o último da fila, mas quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ser o primeiro da fila. Você sabia disso? Você passa a ser o cara, a cara. Você sabia disso? Pois bem, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos, registrados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoá-los. Quer dizer, está falando apenas de pessoas que, do tipo, digamos assim, tipificados naquela altura de Isaac, Jacó, Esaú. Então, a igreja do Senhor Jesus foi feita em cima dos primogênitos, que começou com quem? Com Jacó, o segundo. Jacó, que era um homem simples, pacato, caseiro, uma pessoa que ninguém dava nada. Nem o pai dele acreditava nele. Nem o pai dele. Tanto é que Deus permitiu que Isaac ficasse cego. Para quê? Para que ele transferisse a autoridade dele para Jacó, ao invés de Esaú. Porque se Isaac não fosse cego, jamais, em tempo algum, ele iria ungir, consagrar Jacó como o seu primogênito. Porque o coração dele já estava fechado com Esaú. Então, às vezes a pessoa quer brigar, lutar, quer vencer por si própria, vai perder. Mas se a pessoa se entregar à fé, se a pessoa receber o Espírito Santo, ela pode ser a última das criaturas neste mundo. São mais de 8 bilhões de seres humanos. Ela pode ser a última. Mas se ela receber o Espírito Santo, que está disponível para todos os que creem, Jesus falou isso. Jesus falou, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, a pessoa que crê no Senhor Jesus diz, com coração sincero, transparente, ela é sincera, é pura, é verdadeira, ela é transparente. Quando ela se preocupa com o espiritual, ao invés de se preocupar com o exterior, porque Esaú era o cara, exteriormente falando, o primeiro, mas interiormente o último. E Jacó, que era exteriormente o último, se transformou em primeiro, primogênito de Deus. Não é glorioso isso? Então você, minha amiga, você, meu caro amigo, que nasceu talvez sem o referencial do pai, você não teve pai. A sua mãe, tampouco você conheceu. Você foi criado pelos outros. Você, digamos assim, era um pintinho que nasceu do ovo, mas a galinha que colocou você morreu, desapareceu. E você foi criado por outros. Você foi criado pelo mundo. Então você é uma pessoa que não tem um referencial do que é ter pai, mãe, família,
o que é ordem, o que é disciplina, o que é respeito, o que é integridade, o que é verdadeiro. Você não teve essa chance. Então você tem vivido na mentira, no engano. Você tem tentado com as suas forças vencer este mundo, vencer na vida. Mas se você vencer a si mesmo, vencer a si próprio e colocar o Senhor Jesus Cristo como primeiro na sua vida, Ele vai enchê-lo do Espírito Santo e você vai ser o primeiro aos olhos de Deus. Você vai ser o primogênito de Deus através de Jesus. Olha só que maravilha! Pega esse espírito, minha amiga e meu caro amigo. Pega esse espírito, abraça essa fé, essa ideia bíblica de Deus, para que você venha mudar a sua situação, mudar o seu destino, mudar a sua vida. Porque isso vai depender só da sua cabeça. Você raciocina e coloca em prática. Se você acredita, se você crê no que está escrito, você coloca em prática, você pratica, você obedece. Se você não crê, você não vai obedecer. E não adianta obedecer mais ou menos, não. Dia sim, dia não, não. É 100%. É sim, sim, não, não, disse Jesus. Ou é ou não é. Ou você é ou você não é. Quem é e não tem jeito. É, pronto. E quem não é, pronto. Mas Jacó, imbuído da autoridade da sua mãe, porque ele foi lá enganar o seu pai, ele mentiu para o pai dele. Ele enganou, mas ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Ele queria ser o primogênito. Ele queria. E isso foi Deus quem colocou dentro dele. E foi Deus que instruiu, que inspirou a sua mãe, Rebeca, para fazer do seu filho, Jacó, o último, ou o segundo, fazer do segundo para o primeiro. Foi Deus que fez isso. E aconteceu, porque o que é de Deus, o que Deus quer, o que Deus separou, não tem como a pessoa mudar essa situação. Não tem diabo, não tem mundo, não tem inferno, não tem céu, não tem nada nesse mundo que possa mudar os planos de Deus para aqueles que são sinceros, que são simples, que são, entre aspas, caseiros, que estão satisfeitos com a porção diária que tem por causa de crer no Senhor Jesus Cristo. Viu, minha amiga, meu amigo, Jacó sofreu as consequências de tudo que ele fez, mas Deus o protegeu, e ele teve que aprender a ser homem, ele teve que aprender a liderar, Bom, a história está lá. Você pode ler lá em Gênesis, a partir do capítulo 25 de Gênesis, você vai ver a história de Jacó e de Esaú. E você vai aprender muito. Nós vamos ficando por aqui. Hoje, nós falamos de família. Hoje, às quintas-feiras, a Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo investe na família. Nós temos investido na família. Nós temos tentado, e Deus tem honrado, fazer dessas crianças que têm nascido sem pai, sem mãe, saberem o que é ser ou ter um referencial de família. Porque a família é a instituição mais sagrada, mais santa que existe na face da terra. Ela foi a primeira instituição, que é a igreja. Porque Adão representava Jesus, e Eva representava a igreja do Senhor Jesus. Então, os dois fazem um só corpo, fazem, então, acontecer essa Assembleia Universal, Igreja dos Primogênitos. Então, às quintas-feiras, nós trabalhamos
para que você tenha uma família, você tenha um lar, você seja uma pessoa que segue a disciplina, a ordem que Deus instituiu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Hoje, você pode participar em qualquer igreja universal do Reino de Deus, inclusive no Templo de Salomão. Renata, Cristiane, os dois que tiveram experiências pessoais, eles estão todas as quintas-feiras trabalhando e tentando levar para as pessoas aquilo que Deus lhes tem dado. A gente tem que passar por experiência, a gente tem que, digamos assim, apanhar para aprender, né? Eles aprenderam e agora querem transferir para as pessoas que tem juízo. Se você quiser, hoje à noite aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, aquela palestra especial para casais ou aqueles que querem ter uma família de fato e de verdade. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.